nós vamos falar sobre passagens, nós vamos falar sobre contratempos e entradas no contratempo. E no 13, a gente pode falar assim, a entrada que tem aí não é no contratempo, quarto tempo, tá? Mas já vou mostrar para vocês onde tem contratempo aí. Antes da gente falar de regência e entradas no contratempo, também no tempo, mas vamos tentar aprofundar no contratempo, o que eu queria falar para vocês? Nós temos que ter muito claro o conceito do que são contratempos, tá? Então, vamos imaginar aqui, temos esses gestos e nós temos aqui na base, na cabeça, o tempo. Tá, 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 tá. Tem um tempo aqui, certo? O que é o contratempo? O contratempo é quando nós iniciamos com pausa e muitos teóricos consideram um valor negativo e nós temos na parte superior, nós temos na parte de cima o som. Tá, 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 tá. Quando o som está na parte superior, nós dirigimos, certo? Os caras maestras que estão nos acompanhando precisam o quê? Fazer um gesto típico para quê? Para que o músico entenda melhor que a entrada no contratempo. Bom, entrada no contratempo é um assunto complicado, mesmo orquestras profissionais às vezes erram. Bom, então vamos começar pelo seguinte. Este hino, 1, 2, 3 compassos antes do final. Tá? Essa terminologia que eu estou usando aqui para vocês é muito comum. As orquestras usam muito. 5 antes do fim, 10 antes do fim, 3 antes do fim. Né? Pegamos 1, 2, 3. Nós temos ali aquele Ré, né, do soprano, falando em Lá em Dó, muito embora nós temos em Lá bemol maior. Nós temos um Ré de 2 tempos. Depois nós temos uma pausa de colcheia e uma entrada ali no Lá, que é no contratempo. Lá, si, certo? Lá, lá, si, do. Perfeito. Como rege? Vamos entender as diversas maneiras de se reger esse trecho. Vou tentar me aprofundar aqui para vocês neste trechinho, tá? Por que nesse trechinho? Porque este trecho, esta célula rítmica, essa estrutura rítmica, está dispersa pelos hinos. Então, se a gente aprender a reger esse trecho, todas as variações, a gente vai entender muito melhor as outras partes. Bom? Um grande abraço para o Joel, amém, Joel, para o Clóvis, que estão nos acompanhando aqui. Bom, falando disso ainda, por exemplo, o Joel faz de escrever essas aulas nossas, né, e ele compartilha generosamente no grupo VIP, um trabalho fantástico. Por quê? É assim, vocês vão ver que alguns assuntos eu vou pegar ele, vou repetir, vou me aprofundar. Às vezes a gente sabe, né, só que quanto mais a gente autoafirma, mais a gente entende, porque é uma arte nova. É igual dirigir. Dirigir é igual. Quanto mais você repete, mais prática você tem. Então, voltando lá, compasso 1, 2, 3 antes do final. Nós temos o que ritmicamente? Tá, 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 tá. Né? Eu não segurei a última nota, mas é. O que nós temos aí? Uma célula rítmica, certo? Uma combinação rítmica. Como nós podemos reger isso? Várias maneiras. Primeira maneira de se reger isso é a maneira que eu recomendo se você está se iniciando, você vai reger assim, liso. Primeira maneira, liso. Tá, 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 tá. E fez o corte. Liso. Eu vou literalmente fazer isso daqui
independente dos ritmos que nós temos. Eu vou fazer uma regência lisa, né? Eu vou literalmente mostrar os tempos, tão somente, tanto com uma mão quanto com as duas mãos. Tá, 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 tá. Mostrei os ritmos. Primeira maneira de se reger isso. Segunda maneira de se reger. Quem está acompanhando desde o início já vai saber do que eu estou falando. E é a regência, como que se chama a regência, que eu seguro aqui o valor dos tempos. Regência estática. Eu faço literalmente uma regência figurada. Então, a segunda maneira de se reger este trecho é com uma regência estática. No decorrer da live, mais para o final, eu vou falar que aquela entrada no compasso 1, lá no que é a cocheia pontuada semicocheia, mi, essa entrada pode, num caso específico, ser considerada contratempo. Mas não é no contratempo, é no tempo. Em um caso específico, ela pode. Vou mostrar para vocês no decorrer da live, mais para o final. Então, acompanhem para a gente entender melhor. Então, a segunda maneira, voltando lá para 1, 2, 3 antes do fim, a segunda maneira, tá, é vocês regerem fazendo a regência estática, fazer as notas figuradas. É outra maneira de se reger. Vamos fazer? Vamos. Tá, 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 tá. Botei. É outra maneira de se fazer isso. Por exemplo, e como eu vou fazer o contratempo aí? Eu seguro, respiro, tá, 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 tá. A respiração é o segredo. Então, tanto no jeito 1, quanto no 2 tem a respiração. Mas no 2 é mais evidente, ele é mais forte. Então nós temos tá, 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 tá. Viram? Então nós temos esta tá, tá, tá. Eles vão entrar em cima. Tá, 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 tá. Agora, antes de eu falar das outras maneiras de se reger, que várias, o que eu vou explicar para você? Muito cuidado e adendo com a seguinte questão. Regência antecipada. Mas como assim? Na regência antecipada, o que é regência antecipada? A regência antecipada, você está sempre à frente do grupo, certo? Muitos maestros usam essa técnica, mostrando sua ação. Eu não recomendo quem está começando a tentar, recomendo estudar bem e depois aplicando isso. Mas eu também não recomendo a gente usar na igreja, tá? Não dá para usar. A gente só usa a regência antecipada quando nós temos um grupo muito coeso. Né? E os nossos grupos, neste sentido, não são coesos. Por quê? Nós temos cada hora um músico diferente. Chega um músico com o violino dele, da outra é comum, ele vai tocar. E ele não está habituado com essa regência. Então, regência antecipada, bem complicada. Na regência antecipada, a largo modo, a gente pode dizer que o contratempo vira o tempo. Tá? Mas não se preocupem com isso, é um adendo. A gente vai fazer alguns capítulos só disso. Bom, até aqui, alguma dúvida? Como essas duas maneiras vocês entenderam bem? E um grande abraço para o pessoal que está entrando. Aldeci, Samuel, Marcos, Samuel, Joel. Obrigado, Gé Rodrigo. Gostando da nossa maneira de ensinar. Claudinei, Daniel, um abraço para vocês. Bom, depois até a gente está pensando em deixar essas lives ao invés de sábado, quarta, segunda e quarta.
falam o que vocês acham. Eu acho mais interessante, né? De quinta, perdão, de sábado, às vezes tem escola de música, tem gente, tem alguma coisa nesse sentido, ensaio, e à noite estão todos mais livres. Bom, perfeito. Vamos falar de outras maneiras de reger esse mesmo trecho. Mas o que eu vou fazer agora? Como a entrada no quarto tempo, lá no início, pode virar anteriormente, pode, tá? Depende do contexto. Anteriormente, eu havia explicado para vocês que quando nós vamos reger, o maestro tem certas liberdades, certo? Ele tem certos direitos, vamos dizer. Se estiver muito lento, peça. Os gestos ficam muito lentos, muito grandes, lentos e imprecisos. Quando que chega embaixo, por exemplo, né? Quando que chega embaixo, eu faço isso aqui, ó, tá muito lento. Parece que eu estou em câmera lenta. Né? É impreciso. Né? É impreciso. Então o maestro tem a liberdade de subdividir. Cada gesto desse é uma colcheia. Tá? Então ele tem a liberdade de levar o que a gente chama de 8. Ó, eu vou levar a 8. É claro que tudo isso é combinado. As pessoas às vezes pensam que tem que ser uma adivinhação, né? Ah, não, a gente, maestro, eu aqui, não, tudo é combinado, gente, é combinado. Então, eu tinha muitos alunos que estavam começando no forma de agência anos atrás, que eles ficavam assim, não, mas eu combinar com a orquestra? Sim, combina com a orquestra. Ó, quando eu fizer isso, eu quero dizer isso, quando eu cortar, vocês mantêm o tempo, quando eu sou. É combinado. Tá? E o contrário também é verdade. Se for muito rápido, tem que fazer isso aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode levar a 2. Quando eu levo a 2 destino, claro que não é para levar assim, porque destino é a pulsação. O que acontece? Estas entradas todas viram contratempos. Então aquela respiração e a entrada do contratempo é interessante, porque todas as frases, se nós fôssemos levar a 2, iniciariam no contratempo. Bom, espero que tenham entendido a alusão. Bom, mostrei 2 maneiras de reger a mesma coisa aí no final. Bom, espero que tenham entendido isso. Eu gostaria de aproveitar para abordar um outro assunto que nós não abordamos ainda, que é a verdade. E se vocês tiverem alguns dúvidas tá? neste contratempo e alguns outros com contratempo, podem colocar aí que nós vamos trabalhar. Tá bom? Nosso caro amigo Augusto, um grande abraço. Estou com saudade de você mesmo, Augusto. Quanto tempo não te vejo? Amém. Um abração, amigo Augusto. Só que trabalha com site assim, genialmente, né? Muito top. Um grande abraço. Prazer tê-lo aqui. Um assunto que nós vamos falar agora, e eu tenho recebido essa pergunta. Tá bom? Se podem mandar mais perguntas a esse respeito. Um assunto que tem a ver tanto com contratempo quanto com tempo. Eu recebo a seguinte pergunta. Tercinas. Como que eu faço regência das tercinas aqui? Tá? Isso eu trouxe uma pergunta de outra live que eu deixei anotado. A gente pode pegar, por exemplo, o hino 12, o hino ao lado. Tá? Como que a gente faz essa tercina? Como vejo normalmente aqui. Tá? A tercina você pode levar normal. Você não é obrigado a marcar as 3 notas. Se fosse uma quintina, também. Se fosse uma sextina, também. Se fosse
China? Bem, bom, que dica eu daria aqui para quem fez essa pergunta anteriormente na outra live? Não deu tempo de responder lá. Acentua ou não acentua? Pensa. Fala por orquestra pensar na tercina com intenção. Como se as três notas tivessem a mesma importância, o mesmo apoio, a mesma acentuação. E funciona bem. Se a gente pensar em acentuar mais uma, pode ficar estranho. Ou a segunda, mais ainda, ou a terceira, ainda. Tá bom? Então, o que a gente tem que ter? Mesma acentuação dela. Ou seja, agora, trazendo esse assunto para o contratempo. Se a gente tiver uma tercina no contratempo, por causa da estrutura rítmica, ou é uma sextina sem a primeira parte, acontece isso, o que a gente tem? A mesma entrada aqui. Tá, 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 tá. 1, 2, 3, 2, 3. Pensando em cima. Tá, 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 tá. Bom? Qual agora? Até não estou vendo as mensagens, já eu abro as mensagens. Eu vou passar para vocês, baseado nessas duas ideias que nós falamos dos sinos, um exercício muito completo para vocês trabalharem contratempo, divisão e ao mesmo tempo tercina. É muito legal. Então, o que a gente faz? Pega o metrônomo. É bom ter metrônomo, tá? Hoje, aqui no celular, a gente tem metrônomo. O que a gente faz? Põe lá o metrônomo. Tá, 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 e rege. Pegou bem a pulsação. Agora, você vai imaginar, isso não vai acontecer na prática, mas a gente vai imaginar, entender porque não vai acontecer. A gente tem colcheia, perdão, pausa de colcheia, colcheia. Tá, 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 tá. Todas as entradas em cima. Como eu regeria isso? Tá. Normal, assim. A orquestra vai junto. Ou tá, 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 marcando a nota em cima. Agora, eu vou fazer isso, esse exercício, pensando que eu sou obrigado a dar todas essas entradas. Pausa, entrada, pausa, entrada, pausa. Nesse caso, não precisa ter corte. É impossível. Aí vem aquilo que a gente falou na outra aula. Cortes de ter que fazer, não precisa pôr muita coisa na região. Tá? Então, quando a gente vai no restaurante, põe muita coisa no prato e não sente o gosto de nada. Tá? Então, o que temos? Esse exercício. Tá, 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 tá. Faz muito esse exercício. Deixa o metrônomo e faz com o metrônomo e solfeja. Tá, 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 tá. Mesma coisa no cenário, porque o apoio aqui vai ser diferente. Eu vou compartilhar com você para ajudar dentro desse tema ponto de vai estar com bastante conteúdo. Então, recomendo anotar para depois não confundir, para não perder, porque é muito a live, depois a gente não consegue amarrar um assunto no outro, tá? E no 232, vamos dar uma olhadinha, mas eu já vou falar desse exercício. Clóvis. Perfeito. Excelente. Excelente, Clóvis. Vamos falar desse hino sim, tá? Antes do hino, o exercício de equilíbrio. É um exercício fantástico. Um exercício que todos podem levar pelo resto da vida, o resto das vidas como regentes, maestros. Tá? Se você tem um ensaio, entender e puder fazer só um exercício antes do ensaio, eu recomendo
para elevarem. A gente vai fazer só isso aqui, ó. Soltar. Só este entradinha aqui. Soltar. Para que este exercício de ponto de equilíbrio? O que acontece com esse exercício? A gente tem a seguinte questão. Quando a gente faz aqui, qual que é a dificuldade de quem está começando? Precisão no gesto. Às vezes o 2 vem muito para cá, o 2 abre muito, o 3 fica muito curto, o 4 sobe. E aí quando a gente vai fazer de novo, fica diferente, o 2 saiu mais curto, agora o 3 saiu mais curto. Cada hora fica de um jeito o tamanho. E aí, quem está assistindo a gente não pega confiança. A gente precisa transmitir certeza. Por isso que eu repito algumas coisas, falo para a gente autoafirmar, a gente precisa transmitir certeza. Com clareza, eu não tenho dúvidas disso. Ah, legal, sei que vai funcionar. Então, é assim, e o ponto de equilíbrio vai ajudar. Por quê? O ponto de equilíbrio ajuda a marcar a entrada do tempo. Por mais que nós não vamos reger com essa batida, mas ajuda. Tá? Ponto de equilíbrio é um exercício bem chatinho de fazer. Coloca para entender esta entrada. Bom, faz o ponto de equilíbrio, faz o exercício de tempo. Lembrando que o contratempo pode ser regido liso, ou você pode ajudar trazendo a nota para cima com uma respiração, que é o que eu aconselho. Tá? Outra forma de regir contratempo. Tem a ver com aquele hino? Tem, mas eu não aplicaria ali. Deixa eu ver se eu aplicaria no 2, 3, 2. Não, também não aplicaria. Essa sequência que eu falei para vocês, pausa de cocheia, cocheia, pausa de cocheia. Como que eu reagiria se nós tivéssemos uma sequência muito grande dessas notas? Fosse a seguinte estrutura rítmica. Tá, 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 tá. Por muitos compassos. Dependendo da peça, pode ser que quem ouça nem perceba se é tempo ou contratempo. Então, outra maneira de se que nós vamos talvez encontrar alguns hinos que faz isso. Aqui, por exemplo, eu separei depois para vocês. A gente vai fazer depois desse 2. A gente vai fazer depois dele o 404. Tem um contratempo lá no final também. É a estrutura que eu falei para vocês, né? Se vocês quiserem uma live só de estrutura dos hinos, a gente pode fazer. O que acontece? Eu faria isso aqui, ó. Era a estrutura que eu falei. Cocheia, pausa de cocheia, cocheia, pausa de cocheia, cocheia. Pessoal, tá, 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 tá. Daria a cabeça da nota. Ah, peraí. É em cima no tempo. Mas eu posso fazer assim? Tá, em cima? Pode. Posso fazer aqui? Tá, tá. Nessa base? Posso. Por quê? Porque você pode colocar aquela regência e expressão. Bom, já contei para vocês na outra live um maestro que dá a entrada da nona sinfonia assim. Por quê? Porque essa profissionais eu já vi não sair junto. Um entra, outro. Então, em alguns casos, você pode dar a entrada do contratempo. Tá? Só que isso, certeza do que está fazendo, quem está entendendo, bem completo, tá? E no 232, olha que coisa interessante. Nós temos a entrada do tá no segundo tempo. Por isso aquele exercício que fez o primeiro, a gente tem que treinar no primeiro, treinar no segundo, treinar no terceiro tempo.
tá, 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 porque vai ficar mais fácil. Bom, como eu regeria esta entrada destino? Eu regeria assim. Armei aqui, tá? Se a orquestra já estivesse comigo há muitos anos, ou um tempo bom, eu não falaria nada. Se ela não tivesse, eu falaria, pessoal, ó, vai entrar no segundo tá, tá, certo? Então o que eu faço? Tá, 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 tarirara, tararira. Primeira maneira de se reger essa frase. Percebam que todas as notas eu segurei por um tempo e meio e saí e já fui direto para o segundo. Ok. Isso nós já falamos anteriormente, vou repetir, é bem completo. Só que é muito, 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 muito importante. Tempo 1, tempo 2. Tá, tá, tá. Como eu fiz uma regência segurada, como eu fiz uma regência tática, eu vou segurar este compasso 2, essa nota de um tempo e meio, um tempo e meio. Como eu vou para o 2 depois, esse 2 vai ter só meio tempo, porque eu segurei um tempo e meio aqui. Tá, tá, tá. Então, é 1, 2, 3. 2 fica mais rápido. A entrada do 2 ainda está aqui. Tá? Entenderam? Vou fazer de novo para vocês verem. Só o compasso 2. Tá, 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 tá. Nós temos vários tipos de contratempo. Contratempo mais explícitos, contratempos implícitos. Este contratempo do compasso 2 é um contratempo oculto dentro de uma. Por que ele é oculto? Né? Porque ele está na parte superior, mas antes nós temos um som. Então, às vezes, engana. Tá? E nem sempre a gente vai. Aliás, muitas vezes nós não vamos acentuar o contratempo. Eu estou fazendo a respiração não para induzir acento. Entender melhor. Então, nós temos o quê? Nós temos esse contratempo oculto. Tá? Por isso que a matéria de contratempo é muito importante. Eu mostrei uma maneira de se reger. Segura um tempo e meio. Tá, 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 tá. O que eu tenho que observar aí? Muito, 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 muito importante. O que acontece ali no compasso 1, 2, 3, 4? O que acontece no compasso 4? Nós temos uma nota, pedal, o baixo, certo? Um sol, 2, 3, 2. Nós temos uma dobradura, uma nota que dobra, como soprano, certo? É um sol também. E aí nós temos um desenho melódico do tenor e do baixo. Quem já está acompanhando há um tempo já entendeu. O que eu faço? Eu seguro essa nota ali, que vai ter 3 tempos mais um e meio da próxima, que é ligado. Eu seguro aqui. Posso fazer isso? Qual é o problema? Se eu segurei, eu sou obrigado a desenhar a nota do contralto e do tenor. Já falei aqui muitas vezes, pode ver que hoje a aula está intensificando um pouco. Já falei muitas vezes que, muitas vezes na regência, você feito sem a obrigação. Né? É igual uma passagem aérea. Uma passagem aérea, você tem o direito de voar. Você tem obrigação? Não. Se você perdeu o avião, eu tenho um amigo que só perde o horário de voo. É muito engraçado. O hobby dele é perder o horário de voo. A única vez que eu perdi o horário de voo foi porque eu estava com ele. Né? Ele foi preso porque perdeu o horário de voo? Não. Por quê? Você tem direito de voar sem obrigação. Ninguém vai prender ele. Assim, você está preso porque você não voou. Não. Mas algumas coisas você tem a obrigação